Novo Lino é um município brasileiro localizado no estado de Alagoas, região nordeste do Brasil, situado na microrregião da Zona Mata Lagoana. Está a aproximadamente 94 quilômetros da capital do estado, Maceió, e a cerca de 156 quilômetros de Recife, capital do Pernambuco. Com uma área territorial de cerca de 215 quilômetros quadrados, Novo Lino possui uma população estimada a 10 mil habitantes, conforme os dados do IBGE de 2022. A cidade é caracterizada por sua vegetação de mata atlântica e clima tropical úmido. E a economia local é predominantemente agrícola, com destaque para o cultivo de cana-de-açúcar, banana e raízes como inhame e macaxeira. É nesse local que Eduarda de Oliveira, bem como Joelson da Silva Souza, nasceram e posteriormente se conheceram ainda adolescentes. Ambos desenvolveram um romance e acabaram namorando por 4 anos, até que se casaram em 2020, se davam muito bem e levavam uma vida simples. O Jaelson, um guri simples e trabalhador, dava duro no serviço para proporcionar uma melhor qualidade de vida. Nesse período, ele trabalhava em serviços em áreas rurais. Próximo de onde eles moravam, haviam alguns familiares. A Eduarda apresentava sintomas de depressão grave e, inclusive, já havia tentado algo contra si. No mesmo ano em que eles se casaram, nasceu o primeiro filho do casal. Eduarda era feliz com a família que tinha, mas com o nascimento do filho passou a ficar mais em casa e se tornou mais reservada, sem grande círculo social, bem como não tinha amigas. Até mesmo lhe restando ficar sozinha sem amizades tão próximas. Assim se sucedeu. Boa mãe e ótima esposa, parecia ser uma pessoa que transmitia tranquilidade, calma, mas talvez se sentisse um pouco sozinha. Isso é o que dizem. O casal passou por várias crises no casamento durante os 6 anos juntos, por vezes se separando e voltando. Até que Jaelson ele conseguiu um emprego de motorista em São Paulo e, para ficar próximos dele, a Eduardo e o filhinho do casal saem da cidade de Novo Lino e se muda para São Paulo, até que o casal planejou ter mais uma criança. Sendo assim, em 2024, Eduardo engravida, mas o casal pensou que por bem seria ideal que ela voltasse à cidade natal para receber mais apoio dos familiares, já que em São Paulo ela ficava a maior parte do tempo sozinha em casa. Diante disso, ela volta para Novo Lino e faz um acompanhamento do pré-natal e tudo parecia correr muito bem. Segundo Jaelson, a esposa estava feliz com a gestação e aguardava a criança com grande felicidade. Embora eles já tivessem passado por várias fases de briga, de ir e voltar, ficar um tempo separado, nos últimos tempos as coisas estavam se caminhando muito bem. Porém, mal parecia que aquela jovem estava grávida. Poucas pessoas sabiam da gestação dela, inclusive alguns familiares. Então, vocês percebem que as coisas já não estavam tão bem assim. Apesar de muito jovem, a Eduarda não tinha amigas para dividir conversas sobre maternidade, mudança do corpo, assuntos de gestantes, nem ao menos familiares para acompanhá-la naquela fase. A jovem de 22 anos vivia a gestação baseada em silêncio e solidão da sua própria casa. E essa guria, ela não preparou nada para a chegada do bebê, que se chamaria Ana Beatriz. Bem como ninguém incentivou ela a isso. Não havia fotos de barrigão, ela com o esposo, ela com o filho. Não houve nem mesmo compra de enxoval, nem chá de bebê, muito menos comemoração. Era como se ela quisesse esconder o nascimento daquela criança que estava para vir ao mundo. Para piorar a situação, o Jaelson, que então estava trabalhando como motorista em São Paulo, ele não estava junto da mulher que estava prestes a ganhar uma filha, onde deixou ela sozinha com o filho de 5 anos, que é autista. E foi no dia 28 de março de 2025 que nasceu Ana Beatriz Silva de Souza, linda, forte e saudável. Assim que a Eduarda e a criança voltam para casa, não havia alguém
próximo para passar uns dias com ela o tempo todo. Os vizinhos ouviram os chorinhos da bebê recém-nascida assim que eles chegaram em casa. A bebezinha chorava bastante, talvez com cólica. E as coisas foram ficando cada vez mais difíceis para essa mãe, que embora ela estava amamentando, ela sentia que o leite estava secando. A menina parecia ainda ter fome. E a Eduarda, ela precisou verificar no dia 9 de abril, com uma rede de apoio, o que fazer, né, para alimentar melhor essa criança que pegava no peito, mas ainda não era o suficiente. E ela foi informada de um leite para fornecer à criança, né, um suplemento. Assim que ela começa a dar esse novo leite, a menina começa a ficar com a barriguinha inchada e bem provável que era cólica e também adaptação, né? E recomendaram inclusive até um remedinho. O fato é que a Ana Beatriz, a bebezinha, chorava bastante e, por consequência, essa mãe ela foi ficando cada vez mais esgotada. E um agravante também nesse caso é que na casa onde eles moravam havia muitos bares na redondeza. Geralmente da casa dela dava para ouvir, né, as gargalhadas das pessoas se divertindo, as conversas, bem como as músicas altas que eles colocavam, que ficava até tarde da noite. Consequentemente, resultava que a bebê não dormia, chorava e ela também, a Eduarda, não conseguia dormir. E essas coisas foram deixando ela cada dia pior. Ela chegou a pedir, né, para que o pessoal do comércio não colocasse música tão alta, que não ficasse até tarde. Parece que ninguém se importou naquele momento. E talvez nem imaginasse como ela estava se sentindo e que tudo aquilo podia resultar em algo tão brutal. Certa madrugada, os vizinhos pararam de ouvir o choro da recém-nascida. Eu apresento a vocês agora o caso da bebê Ana Beatriz, de 15 dias, do interior de Alagoas. Olá, minhas deusas e deuses do Olimpo, eu espero que vocês estejam bem. Aqui é a Cris Nunes e sejam todos muito bem-vindos ao canal Doc Criminal. Peço para vocês já no início do vídeo que nos deixem aquele like, porque assim o YouTube entrega para muito mais pessoas o nosso conteúdo aqui dentro da plataforma. Também te convido, se caso você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e entre para esta comunidade maravilhosa. Por aqui nós temos os melhores inscritos e os melhores comentários. Ative o sininho de notificação e fique por dentro de tudo que rola por aqui. E esse caso de hoje está sendo o maior bafafá nas redes sociais. Eu gostaria muito de saber o que vocês pensam a respeito deste caso. Deixem aqui nos comentários me contando algo novo, porque eu sei que vocês sempre sabem alguma coisa que eu ainda não fui informada. Agora, dado todos os recados da missa, vamos para o caso. Na noite do dia 10 de abril, Eduarda, em completa exaustão, com aquela bebê, fazia o que podia, mas nada adiantava. A tristeza que ela sentia era maior que ela, corpo pedindo socorro, assim como a própria cabeça. Colocou o filho de 5 anos para dormir na caminha dele, enquanto deitou-se em sua cama com a pequena Ana Beatriz, que vestia somente uma fralda. Ela deu de mamar, até que a menina acabou pegando no sono. Havia se encerrado mais uma noite, mas era madrugada quando a bebê acordou, ela amamentou mais uma vez e depois a bebezinha começou ali a chorar, o que fez com que essa mãe perdesse completamente a sanidade mental que lhe restava. Foi até a sala, colocou a menina deitada em cima do sofá, pegou uma almofada e seguiu direcionando até o rostinho da bebê recém-nascida de apenas 15 dias e a sufocou, levando a própria filha a óbito. Depois, ela tirou a fralda da bebê, colocou o corpo desfalecido nu da criança dentro de uma sacola plástica branca, enrolou. Depois, ela coloca essa sacola dentro de uma outra sacola preta, onde ela deu um nó
e levou até um armarinho que ficava na área de serviço, onde ela usava para guardar produtos de limpeza. Para disfarçar que o corpo da criança estava ali, ela coloca na frente os produtos químicos, passando por despercebido a quem abrisse aquela portinha. Até que Eduarda se arrepende do que fez, volta ao armário para tirar a filha de lá, mas se deu por conta que a criança já estava morta. Foi assim que ela desiste de fazer qualquer coisa a mais. Colocou a criança como antes, dentro do armário, e seguiu para o quarto, onde ela se deitou na cama. Tinha vontade imensa de acabar com a sua própria vida, acabar de vez com aquela dor que ela sentia, mas ao pensar no que havia feito, não sabia nem responder o porquê e como, enfim. Ao mesmo tempo que pensava em dar um delete em si mesmo, ela lembrava que tinha um filho para criar, ficando ela nesse impasse, sem dormir até que amanhece a sexta-feira. Que já era 11 de abril, Eduarda nem pensou em procurar ajuda ou talvez tentar ao menos enterrar a filha, acabou inventando uma história. Diz que homens armados e encapuzados haviam invadido sua casa e levado a filha. Em Novo Lino, a pequena cidade se mobilizou. Moradores saíram às ruas, redes sociais, pedindo informações sobre a bebê desaparecida. A polícia foi acionada imediatamente e o caso ganhou repercussão em todo Alagoas e Pernambuco. Mas em poucas horas depois, os noticiários se espalharam em rede nacional, como fogo e mato seco. O até então desaparecimento da recém-nascida se tornou um sequestro misterioso. Afinal, era uma mãe jovem, desesperada, alegando ter tido sua filha arrancada de seus braços por criminosos armados. A Polícia Civil organizou equipes que foram mobilizadas nas buscas e iniciadas a partir dos depoimentos colhidos da Eduarda, que foi ouvida pela equipe plantonista de Novo Lino, do qual ela contou com a mais profunda convicção de que a filha foi levada por 3 homens e uma mulher e eles estavam armados e queriam ameaçar de atirar nela se ela não entregasse a bebezinha. Pegaram a bebê dela e ainda informou que conseguiu observar características físicas de 2 sequestradores. Um homem moreno com tatuagem no peito e uma mulher de cabelos lisos, loiros. Questionaram ela mais algumas coisas, foi onde ela disse que desceu correndo em direção à BR e foi para a casa da amiga dela, onde ela desmaiou, socorreram ela e ela voltou para casa às 6h34. Mas ela tinha saído de casa às 6h29. Pois é. Após o sequestro, ainda, segundo Eduardo, os criminosos fugiram em direção a Pernambuco em um Classic de cor preta. Diante das características que foram dadas por Eduarda, a seção de sequestro da Polícia Civil de Alagoas passou a analisar as câmeras de segurança junto com a Polícia Rodoviária Federal, bem como estudar carro por carro que passava na BR naquele momento que ela disse. Até que eles chegaram a imagens de segurança onde mostrava a Eduarda saindo de casa às 6h29, descendo até a BR, ou seja, 5 minutos para ela desmaiar e ir na casa da vizinha, ser socorrida e voltar para casa. Bom, gente, o tal Classic preto, ele foi visto na imagem pela Polícia Civil de Pernambuco, que conseguiu localizar o veículo do até então suspeito. E aí o coitado desse homem, ele chegou a ser detido em Vitória de Santo Antão, no Pernambuco, suspeito de sequestro. Mas aí, após ele prestar esclarecimento, ele foi liberado e a polícia descartou qualquer suspeita sobre ele. Até porque a polícia já estava ligada que em 5 minutos ela tinha realizado todas aquelas coisas que ela disse que aconteceu. A cada momento que passava, as atitudes de Eduarda chamavam a atenção da polícia, bem como as falas dela, que apresentavam versões desconcentradas, confundiam horário e local. Além disso, mostravam um comportamento que os peritos consideravam frio demais
para quem tinha acabado de ter uma filha sequestrada. As câmeras de segurança da região foram analisadas e nenhuma movimentação suspeita foi registrada nas imediações da casa. Os vizinhos também foram ouvidos e nenhum deles relatou qualquer barulho ou movimentação estranha naquela noite. Sábado, 12 de abril, o pai da bebê desaparecida, Jaelson de Souza, que estava em São Paulo a trabalho, quando fica sabendo do sequestro da filha na sexta-feira, pegou o avião e foi para a cidade ajudar a encontrar a filha, da qual ele nunca tinha visto. Assim que ele chega, eram 3 horas da manhã de sábado, dormiu em casa e assim que o dia amanhece, ele presta o depoimento à polícia e passou a acompanhar as buscas. Bem como a polícia que buscava por pistas, receberam algumas denúncias anônimas, mas que não levavam a paradeiro onde a criança ou o suspeito estava. A noite se encerrou, com todo mundo aflito com o ocorrido. Os policiais continuavam a fazer as buscas e pediram para que quem tivesse informações sobre o paradeiro dos supostos sequestradores ligasse no 181. A família da bebê continuava aflita em Novo Lino, aguardando respostas do sequestro da recém-nascida e, para piorar o que já estava ruim, no fim da tarde daquele domingo, um bebê recém-nascido foi encontrado por moradores dentro de uma caixa de papelão no bairro Parque Horizonte, em Passo do Lumiar, na Grande São Luís, do estado do Maranhão. Por graça de Deus, a criança estava em estado de saúde considerado estável. Só que esse caso, minha gente, acaba passando na TV. E a reportagem dizia que a caixa de papelão estava na porta de uma casa. E o choro da criança chamou a atenção dos populares, que, ao se aproximarem, eles encontraram a criança ainda ensanguentada. E exatamente nesse momento, o delegado Igor estava em reunião com um outro delegado que era responsável por investigações de sequestro, enquanto a imprensa em cima de Eduarda. E ela, minha gente, aproveitou até mesmo desta reportagem do bebê da caixa de papelão para falar que aquela criança que eles encontraram era a filha dela, a Ana Beatriz. Vocês estão entendendo a perversidade de um ser? É isso que ela faz. E lá vai a equipe da polícia fazer todo o possível para conseguir imagens da criança lá do Maranhão, para que a polícia ou, a justiça enviasse fotos daquela recém-nascida encontrada, que visivelmente não era a mesma criança que até então estava sequestrada, e eles fazem a comparação dizendo que não é, entrega para ela, realmente não é. Até que no dia 14 de abril continuaram as buscas pela bebê com a ajuda do Corpo de Bombeiros. E aí começou uma reviravolta nas investigações quando a mãe da bebê, Eduarda, mudou novamente a versão do sequestro. Ela disse que não houve carro, que não houve sequestradores na BR, que, na verdade, 2 homens invadiram a casa dela e a Abu dela. E aí raptaram a criança em seguida. Diante disso, a polícia passou a considerar a possibilidade de a bebê estar deletada. Já estava na cara que ela tinha feito alguma coisa. E a polícia continua aí os questionamentos com ela. E aí ela apresenta outra versão. E é que ela estava dormindo, teria deixado o portão aberto e a criança tinha sido levada. Além disso, ela falava várias coisas que não tinham fundamento nenhum. Quanto mais se perguntava para ela sobre os fatos da história, ficava cada vez pior. Em uma das versões, ela chegou a mencionar que o rapto seria por uma vingança de alguém contra o marido dela. Por outro lado, parentes da bebê, moradores, faziam protesto em Novo Lino, cobrando esclarecimentos do caso. As buscas começaram a ser feitas próximas à casa da família de Ana Beatriz, com cães farejadores. O pai da menina mesmo revirou a casa toda, abriu a portinha do armário, onde a criança estava lá dentro e não viu nada, não sentiu cheiro. Chegou a procurar a criança dentro da caixa d'água e nada de encontrar essa criança. Na segunda-feira do dia 14 de abril, a Polícia Civil de Alagoas também entrou na residência e notaram que haviam roupas sujas sobre o armário onde estava o corpinho da menina.
guardado. E ninguém ali sentiu cheiro algum, nem mesmo quando abriram a porta do armário. Nem mesmo o cão farejador que foi até dentro da casa, passou ao redor do armarinho. Não identificou. Não dá para acreditar, mas não encontraram a bebê que estava ali há 4 dias sem vida. A Eduarda tinha jogado água sanitária no chão ao redor do armário. Mas, bah, minha gente, 4 dias e não sentir o cheiro, passando ali na frente do armário, abrindo porta do armário, chega a ser algo sinistro, né? Só que aí mora um dos fatos intrigantes desse caso. A Eduarda, ela sustentava que havia sido né, abu por aqueles homens que entraram na casa dela. Por isso que ela foi encaminhada para o hospital de Maceió. E foi nesse momento que ela sai da cidade de Novo Lino, onde ela não teve mais guarda da polícia na casa dela. E é justamente durante essa ausência dela na residência que se suspeita que alguém poderia ter ido até a casa dela e colocado a bebê no armário. Entenderam? E além disso, as roupas que estavam sujas em cima do armarinho foram lavadas pela mãe da Eduarda, que garantiu que não abriu o armário. Por quê? Porque o sabão em pó, o amaciante, a água sanitária que ela usou para lavar roupa estavam já em cima do balcão que a Eduarda tinha deixado. E para piorar o que já é péssimo, durante o momento que a Eduarda estava no hospital de Maceió para receber todo o atendimento, por conta do abu que ela sofreu, aí ela diz: não sofri nada, não sofri abuso nenhum. Pois é. Ela não sofreu nenhum tipo de violência. Vocês entendem? A coisa parece que é... Aí o que acontece? Não tinha o que fazer lá no hospital, eles enviam ela de volta para Novo Lino, onde ela vai se abrigar na casa de um familiar do esposo, junto com ele, onde ficava num sítio. Nesse dia também ocorreu uma coletiva de imprensa, do qual o delegado deixou claríssimo, todas as diversas versões apresentadas por parte desta mãe à polícia. Terça-feira, 15 de abril, o delegado Igor Diego interrogou novamente a Eduarda, que acaba declarando uma nova versão. Ela deu a bebê em troca de um celular. Mas ela não sabia nenhuma informação da tal mulher, nem o nome, nem quem era, nem onde era, nem nada. O marido começou a achar estranho as versões apresentadas pela esposa. Foi ele, junto com o advogado Dr. José Oliveira, na casa onde eles estavam, lá na tia do Jaelson, começaram a pressionar, né? Ou melhor, perguntar. Eles não pressionaram, eles perguntaram para Eduarda, que também se fazia presente na casa, né? Para saber o que aconteceu com a Ana Beatriz. Ela não falava. A conversa levou horas e ela estava lá bastante confusa, até que o marido pergunta: Eduarda, a nossa filha, ela já tá morta? Ela disse assim: sim. Esse homem já saiu chorando. E aí o advogado pergunta para ela: onde é que tá a criança? Aí ela disse: tá em casa. Todos eles entraram no carro e foram até a casa deles, onde estava presente um vizinho do casal, a esposa do advogado, o próprio advogado, o Jaelson, a Eduardo e um tio do Jaelson, que eles estavam na casa lá. Eles fizeram uma varredura na casa, buscaram até dentro do sofá. Eduarda, na cozinha, ela abre a porta e aponta para o balcãozinho, né, que ficava lá na área de serviço, perto da pia. Esse pai desesperado abre o armário e aí sim ele sente o odor. Mas a princípio ele não viu nada a não ser materiais de limpeza. Mas ele percebe que atrás dos produtos havia uma espécie de uma mochilinha. Logo ele afasta os produtos e percebe que o corpo da criança estava ali dentro de uma bolsa, de uma sacola. Ele não mexe em nada, se retira do lugar e começa a chorar, bem como as demais pessoas que estavam ali presentes. A Eduarda explicou ao marido que foi dar mamar à filha e a menina engasgou. Depois ela conta que dormiu, virou e sufocou a bebê sem querer com o travesseiro. Imediatamente o advogado e o pai da bebê fizeram a denúncia à polícia, que invadiu a casa
da família e se deparou com uma situação péssima, né? Quando eles vão até o armarinho e abrem ali a sacola, eles encontram o corpo enrolado em um saco dentro do armário junto com os materiais de limpeza. Detalhe, tá, gente? Ela não colocou o material de limpeza no corpo da criança. Não, ela não botou. Os policiais que chegaram na casa observaram que as mesmas roupas que eles viram sujas em cima daquele balcãozinho no dia anterior foram lavadas e estavam estendidas no varal. Até que a Eduarda Silva de Oliveira, a mãe da bebê, alegou que a mãe dela teve em sua residência e lavou as roupas. Essa informação levantou suspeitas durante a investigação, pois indicava que alguém havia acessado o local onde o corpo estava escondido antes da descoberta oficial. Inclusive, houve esse questionamento se a mãe da Eduarda estava envolvida nisso, se a mãe dela ajudou ela a esconder o corpo da bebê. E a Eduarda foi retirada de casa, passou mal, foi levada para o hospital da cidade e foi medicada, posteriormente levada a prestar depoimento à delegacia em torno das 7h30 da noite. Disse que por conta do choro incessante da bebê, misturado ao barulho do bar, ela enlouqueceu. Tomada por um impulso, teria colocado um travesseiro no rosto da recém-nascida e pressionado até que o silêncio reinasse. E é quando eles questionam, foi o travesseiro, foi a almofada, e ela diz, não, foi a almofada. Mas assim, gente, ó, ela não chorava, nenhuma lágrima escorreu daqueles olhos. Era perceptível o quanto ela estava fora de si. Ela não tinha uma linha cronológica do dia que dormiu em casa, que passou no hospital, bem como o horário. A voz fraca, como se ela respondesse por uma obrigação para andar ligeiro e acabar de uma vez, sabe? É essa a impressão que dá. Mas sim, completamente abatida. Disse que não sabia por que ela mentiu sobre o sequestro. Ela é questionada, né? Tá, mas o outro filho não pensou em acabar com a vida dele? Não, eu amo meu filho, eu amava minha filha, mas que no momento ela sufocou a recém-nascida porque ela estava perturbada com o choro da criança, que ela não dormia há dias e chegou à completa exaustão. Ao ser interrogada sobre a possibilidade da mãe dela ter ajudado, ela negou mais uma vez e disse que não recebeu nenhum tipo de ajuda. Escondeu o corpinho da filha dentro do armário de produtos de limpeza da própria casa. A justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e determinou também que Eduarda passe por acompanhamento psicológico enquanto estiver presa. O Ministério Público passou a atuar no caso, analisando os elementos reunidos pela investigação para decidir se haveria denúncia formal também por homicídio qualificado. O crime de ocultação de cadáver está previsto no artigo 211 do Código Penal Brasileiro e trata-se de um crime formal de menor potencial ofensivo, com pena que varia de 1 a 3 anos. A promotoria passou a considerar indícios de homicídio doloso. O fato de a mãe ter pressionado o travesseiro ou a almofada, né, sobre o rosto da recém-nascida configura um ato direto de supressão da vida. A ausência de qualquer tentativa de socorro e a ocultação deliberada do corpo fortalecem a tese da premeditação ou, no mínimo, da consciência do ato praticado. A defesa de Eduarda buscou argumentar com base na condição psicológica da jovem. Mencionou possível depressão pós-parto e um quadro de exaustão extrema. Pediu exame psiquiátrico, alegando que ela podia não estar em plena capacidade de compreender o caráter ilícito do que fez. A justiça, no entanto, optou por manter a prisão e dar seguimento à instrução do processo. Mas ainda não foi descartado a participação de nenhuma pessoa no caso. Já foi questionado também quanto à câmera de segurança que mostrou a Eduarda, né, descendo até a BR às 6h29 da manhã e retornando às 6h34. Pois é, gente. Essa câmera, ela capta a imagem, né, da casa dela ali. Poderia ter pego imagem se alguém foi até a casa com alguma sacola, né, naquele dia que ela foi para o hospital em Maceió. Como a polícia tirou o chip da câmera para investigar o tal sequestro que ela disse, não foi colocado outro chip no lugar. Então, não se tem registro se alguém entrou
com a bebê e a colocou lá, e foi por isso que os policiais, né, não viram o corpo da bebezinha dentro do armário. Então, não tem registro de imagem. Além disso, o laudo pericial ainda vai constatar se a criança morreu engasgada, como ela acabou dizendo, né, no último dia, ou asfixiada mesmo de um modo intencional, no caso da almofada descrita por ela. O corpo de Ana Beatriz foi periciado e liberado para o sepultamento, que ocorreu na tarde de quarta-feira do dia 16 de abril de 2025 em Novo Lino, Alagoas. A cerimônia foi marcada por uma profunda comoção e mobilizou toda a comunidade local. Moradores, familiares e amigos se reuniram no cemitério da cidade para prestar as últimas homenagens à bebê. Durante o cortejo, muitas pessoas carregaram faixas, cartazes com pedido de justiça, expressando a indignação e o luto coletivo diante da tragédia. O sepultamento ele foi acompanhado por aplausos emocionados, refletindo a dor e a solidariedade da população local. O pai da Ana Beatriz, Jaelson da Silva Souza, que não teve a oportunidade de conhecer a filha em vida, compareceu ao velório visivelmente abalado. Ele já tinha visto, né, o corpinho da menina quando foi enviado ao IML. Em um gesto tocante, ele segurava uma toalhinha da bebê, emocionado. Todas as pessoas presentes se comoveram com ele, né? Até porque ele estava em São Paulo trabalhando porque precisava. É bem complicado, gente. Esse momento ele foi amplamente divulgado, compartilhado aí nas redes sociais, simbolizando a dor do pai e a comoção geral da comunidade diante do ocorrido. A confissão de Eduarda caiu como uma bomba na opinião pública. Em Novo Lino, onde antes se ouvia comoção e solidariedade com essa mãe, o sentimento passou a ser de revolta, fúria e incredulidade. A população que havia se mobilizado para encontrar a Ana Beatriz agora se vê diante da realidade cruel de toda aquela movimentação que havia sido baseada em uma mentira. As redes sociais foram tomadas por manifestações e indignação. Especialistas em psicologia e direito passaram a ser convocados pela mídia para analisar o caso. O próprio Dr. Guido Palombo esclareceu que esses casos eles são raros e no período de quarentena, se uma mãe comete um crime em até 10 dias, se chama crime de infanticídio. E depois de 10 dias a 15 dias, filicídio. E que todos os casos que ele viu, essas mães possuem mentes deformadas, que não são normais. Pode haver de ela ver o filho de outra forma, como por exemplo, ela pode dizer assim: matei meu filho porque ele era um demônio, eu matei meu filho porque ele queria me matar, que ele era um diabo, o diabo estava nele. Isso é uma coisa e não é o caso da Eduarda, de 22 anos, não é o caso dela. Existe também, ele explicou, alguns casos toscos, onde a mãe percebe que não recebe atenção suficiente quanto o bebê naquele momento. Então, ela acaba por acabar com a criança. Obviamente, não é normal que uma mãe faça isso. Por isso, o psiquiatra forense acredita que precisaria estudar a mesma para ver se ela se enquadra como um crime tosco, onde ela poderia pensar que o filho era algo ruim, tanto que ela nem chora. Talvez o choro da criança tenha contribuído para que tal evento ocorresse. Mas lembrando que ela precisa ser analisada com cuidado, se ela tinha consciência do que realmente estava fazendo, já que ela, pessoal, conseguiu contar várias versões diferentes para se esquivar do crime que cometeu, veja bem. Então tem que ver muito direito se realmente é uma questão de pós-parto. Porém, todo crime cometido no período de puerpério é complexo de analisar. Quanto, pessoal, a relação familiar não foi exposta, tá? Mas é estranho, porque a mãe, a sogra, a tia moravam próximas. Então, será que realmente ela não teve ajuda? Mas a gente sabe que a exaustão mental e emocional e a negligência com a saúde mental materna existe e é um fato, certo? Lembrando que, segundo dizem, ela não tinha uma rede de apoio. Ela era uma mãe jovem, sem parceiro presente, vivendo em um ambiente barulhento, sem estrutura e emocionalmente fragilizada. Mas nada justifica o que ela fez. E lembrando que toda pessoa
que tem depressão pós-parto tem sentimento de arrependimento, o que não é o caso dela. Pelo menos ela não demonstra, né, um tipo de remorso. Ao ouvir ela falar do cansaço, nos parece que ela chegou a ser egoísta até. Mas tem quem diga que passou por depressão pós-parto e sabe que a pessoa pode sim chegar a se ver sem saída, mesmo que tenha uma saída, mas a pessoa não enxerga a saída. E sobre o pouco de vida que a Ana Beatriz teve, se percebe que foi uma bebê silenciada, já desde o ventre da mãe dela, que nunca fez questão de mostrar muito, né, que estava grávida. E se questiona, será que ninguém se atentou para o silêncio dessa mãe? Será que ninguém achou estranho que talvez ela já não estava bem com ela mesma, que ela tem um histórico de depressão? Será que ela não foi ouvida quando ela pedia para parar com barulho alto? E aí depois a galera condena, também tem isso. E aí eu fiquei pensando, quantas mães mais estão sendo invisíveis? Se é que foi o caso dela. Mas há também as mães que tudo suportam, que trabalham, que conseguem passar por esse período sozinha e em situações muito mais complexas que a Eduarda. Mas cada um é cada um. Mas a gente sabe que não é nada normal uma mãe dar a vida a um filho e depois retirá-la. Mas devemos lembrar que a maldade existe e que ela não pode ser descartada. Espero a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Me digam aí o que vocês pensam a respeito disso, porque eu não consigo nem ter uma opinião formada enquanto não saírem todos os laudos, enfim. Agora, minha gente, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e que o universo nos abençoe.